vamos falar um pouquinho sobre literatura, entender o que é literatura e também estudar as escolas literárias, né? A história que veio da nossa literatura até chegar ao mundo contemporâneo, vamos dizer assim, a literatura contemporânea, porque tudo teve um começo. E não podemos esquecer que também todo escritor ele é influenciado por um momento histórico. Então, a gente sempre aprende lá na escola, né? Não sei se vocês lembram, mas quando a gente começa lá no 6º ano, a gente começa já a se perguntar o que é literatura, né? Então, literatura é a arte de escrever ou compor trabalhos artísticos em prosa ou em verso. Isso que a gente vê lá na escola. A gente tem que entender que a literatura é uma manifestação artística do ser humano, ao lado da música, da dança, do teatro, da escultura, da arquitetura, dentre outras artes. Então, literatura é arte, está inserida lá na arte, porque o que é arte também, né? Arte é aquilo que desperta algo na gente, coloca aquele sentimento para fora, faz a gente imaginar, faz a gente pensar. Por isso a literatura é classificada como arte. Então, é uma manifestação artística que ela pode ser em prosa ou em verso. Ela é muito antiga. Que vai utilizar o que para fazer sua arte? O pintor usa das tintas para fazer o seu trabalho artístico, para fazer sua pintura. O escritor, ou seja, a literatura, ela vai usar das palavras para manifestar sua arte, né? O Aristóteles, né, já falava, o filósofo, né, já dizia, a arte literária é mimese, é a arte que imita pela palavra, ok? E é isso. Literatura é um mundo onde se entra e onde a gente consegue dali tanto ter a parte histórica de alguma situação, porque o escritor ele vai estar no momento histórico para escrever a sua obra, tanto para despertar nossa imaginação. Agora nós vamos ver um pouquinho como é que se divide a parte das escolas literárias. Ser ou não ser? Eis a questão. Opa! Vamos continuar. Então, Aristóteles já dizia que a literatura seria uma imitação ou representação da realidade mediante as palavras. Qual seria a real função da literatura? Na verdade, não existe uma definição absoluta ou certa, mas muitos dizem que ela tem um papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. Ela é de extrema importância para isso. E a literatura no Brasil? Como é que tudo começou? Como é que começou essa história de literatura, hein? A literatura no Brasil começou com um texto que não era brasileiro, na verdade, que não era brasileiro, né? Um texto português, verdade, pois. Então, na verdade, a nossa literatura, eu vou dar uns segundos para vocês pensarem qual foi a primeira literatura brasileira. Porque ela foi produzida aqui sim, mas foi enviada lá para Portugal. Gente, o primeiro texto não brasileiro mais escrito aqui foi a carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, falando sobre a descoberta do Brasil. A carta foi um documento redigido no dia 1º de maio de 1500, em Porto Seguro, na Bahia, e levado a Lisboa aos cuidados de Gaspar de Lemos, ora pois. É isso aí. Então, a literatura, ela nasce lá no momento da descoberta. É lá que tudo começa aqui no Brasil, tá? Então, primeiro documento, a primeira, vamos dizer, versão literária que nós teremos aqui no Brasil é a carta Pero Vaz de Caminha, que foi enviada ao rei Dom Manuel lá em Lisboa, lá para Portugal foi essa carta. A literatura brasileira, ela vai ser dividida em era colonial e era nacional.
Na era colonial nós vamos ter 3 divisões, ou seja, dependendo do contexto histórico, ela vai receber um nome. Em 1500 nós vamos ter o quinhentismo, né, que começa pela produção, na verdade, da Carta de Pero Vaz de Caminha. Depois, 1601, começa o Barroco. Em 1768, nós temos o Arcadismo. Então, essa parte da nossa literatura brasileira, na verdade, é ainda da época colonial. O Brasil era colônia de Portugal, então nós não temos ainda uma literatura própria, uma literatura que seja realmente nacional, realmente brasileira. Daí o que acontece? Agora começa a literatura na era nacional, lá em 1836, começa com as classificações das escolas literárias, romantismo, depois realismo, parnasianismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, até chegar à nossa literatura contemporânea, que começa lá em 1960. Isso é um quadro sinótico, na verdade, é um resumo esquematizado que eu passei agora para vocês. Então, a literatura brasileira, ela é dividida em 2 pontos específicos. A literatura na era colonial, em que a gente não tinha uma literatura própria ainda, a gente tinha, na verdade, situações do Brasil ainda colônia. Daí, a gente, quando começa uma situação, na verdade, a gente começa a ter a nossa própria literatura. E vai ser no momento em que o Brasil é livre de Portugal. Daí sim começa a nossa literatura. Então, gente, a literatura ela é dividida conforme os acontecimentos históricos aqui no Brasil. Porque, na verdade, o que o escritor está inserido em um momento histórico, ele vai produzir a sua literatura baseada no momento histórico em que ele está vivendo. Então, se lá em 1500, que a gente era na era colonial, que começou lá com a escola literária chamada quinhentismo, porque ela era de 1500, começa com a Carta, tem o porquê, vai lá para o Barroco, tem toda uma questão histórica para ser chamada essa escola, ter esse nome e as situações vivenciadas pelo escritor nessa época da literatura, ok? Nós vamos começar, na verdade, a estudar uma a uma. Hoje a gente pega uma situação geral das escolas literárias, mas a gente vai começar a ver um pouco mais profundamente, um pouco a mais, começando pela era colonial, né? Essas 3 escolas da era colonial, o quinhentismo, o barroco e o arcadismo. Por que tinha esse nome? Quais eram os escritores nessa época? O que foi produzido, né? E que momento histórico estavam situados esses escritores, né? O que estava acontecendo nessa época para eles produzirem tais textos? É isso que é literatura. O que está acontecendo no mundo para determinado livro ser publicado, ser escrito, determinado documento ser escrito. É isso que é literatura. A literatura tem muita história nele. Posso ter um livro totalmente fictício, mas ele sempre vai usar de algo que está acontecendo, que aconteceu, aquela parte histórica vai estar lá no livro, por isso que eu amo literatura. Então é isso, gente, vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos conhecer a literatura lá da era colonial, como tudo começou quando nós éramos ainda colonizados pelos portugueses. Até a próxima aula.